Graças e paz, meu irmão, minha irmã. É uma alegria poder novamente estar aqui gravando mais uma reflexão da série Tabernaculando. Bom, o último foi o primeiro, e o que pouco trabalhou recebeu tanto quanto aquele que trabalhou o dia inteiro. Esta é uma lógica de Cristo Jesus que foi operada no tanque de Betesda. Entretanto, a lógica da graça de Jesus Cristo contrapõe diametralmente a lógica do tanque de Betesda. Ora, observe que o versículo 4 do capítulo 5 fala: Pois o anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então existia uma crença de que o anjo descia sobre a água e o movimento era a oportunidade daquele que estivesse doente ser curado. No entanto, essa oportunidade era bem restrita, era ao primeiro que adentrasse na água em movimento. Se essa crença aqui é verdadeira ou não, eu não quero entrar aqui no mérito nesse vídeo. Mas uma coisa é certa, existe uma lógica que opera dentro desse tanque, é essa lógica religiosa que nós vamos analisar e contrastar com o pensamento de Jesus Cristo, que é a lógica da graça. Primeiro, que a lógica que opera no tanque de Betesda é a lógica do mérito. Porque observe, é aquele que primeiro entra no tanque. O primeiro que entra é aquele que tem mais capacidade. Portanto, ele obtém a cura e a salvação pelo seu esforço. Por mais que o anjo mova as águas, aquilo ali não é de uma forma indiscriminada, muito pelo contrário. Há uma pressuposição daquele mais capacitado, daquele mais inteligente, daquele mais esperto alcançar a cura tão desejada. Enquanto que a lógica de Jesus Cristo é uma lógica de graça, que não é para aquele que tem mais capacidade, é para aquele que reconhece a incapacidade e, porque reconheceu a incapacidade, crê. Uma segunda lógica do tanque de Betesda, que é fruto da primeira, é a competitividade. Ora, além desse povo que ali está doente do corpo, a religiosidade que ali operava instaurava uma doença no espírito, no propósito de comunidade que há do ser humano. Ora, essa crença vinha diretamente como uma bigorna a fim de separar todo e qualquer tipo de relacionamento dentro daquele ambiente. Porque imagina, é o primeiro. Então, a lógica da religiosidade aqui no tanque de Betesda instaurava uma competição. Então, por mais que tinha uma multidão de enfermos, que é isso que João fala, existia uma multidão de enfermos, no modus operandi do tanque de Betesda, os indivíduos eram absolutos, viviam em isolamento, porque ninguém podia esperar um companheirismo um do outro, porque ambos queriam ganhar um do outro. Então instaurava um separamento. Estavam juntos em corpos, mas longe em comunhão. Na verdade, não existia comunhão nenhuma ali que pudesse ser notada. Já a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, é diferente. Pelo menos, estou falando aqui na sua forma ideal, no que deveria ser. Deus nos perdoe por pecarmos tanto nisso. Mas a igreja, o corpo de Jesus Cristo, deveria ser de cooperatividade, de comunhão, onde o isolado encontrasse uma família, encontrasse amigos verdadeiros e que não brigasse, não concorresse, muito pelo contrário, voltasse para ajudar o necessitado. Um mendigo avisando a outra onde encontrou o pão. Ele não vai reter esse segredo para ficar só com ele. Então a lógica do tanque de Betesda é totalmente oposta àquilo que Jesus Cristo instaurou em sua igreja, que é o seu corpo.
Também nós percebemos que a esperança do tanque de Betesda é uma esperança que antes de curar, ou de supostamente curar, matava a alma definitivamente. Lembre-se que eu falei que a crença causava um isolamento absoluto. Então a esperança antes de curar o corpo matava a alma, por quê? Não existe alma sadia sem comunhão, sem relacionamento. É uma esperança que para ser alcançado valia trapaça, valia enganar. Imagina alguém chegando para o cego, ó, a água movimentou para aquele lado ali. Imagina o paralítico vendo a água se movimentar, vendo pessoas correrem e ele ali sendo totalmente incapaz na sua debilidade de não poder concorrer. Então, causava uma depressão horrível na alma e no espírito de quem ali estava. Já a esperança encontrada em Jesus Cristo é real e ela é inclusiva. Se essa esperança antes matava por ser exclusiva, somente para aquele que era capaz, somente para o primeiro, e era altamente exclusiva, né? A esperança de Jesus é inclusiva. Inclusiva porque ela se derrama a todos, indiscriminadamente. Inclusiva porque ela pega o menos capacitado, pega o último para ser o primeiro, que foi com esse paralítico. Pega aquele que não tem condições nenhuma de competir. E ele se torna o primeiro no reino de Deus. Foi o único curado por Jesus ali. E para nós encerrarmos, a nossa liturgia, o nosso culto, a nossa devoção é fruto diretamente da nossa crença. A crença no tanque de Betesda, de um anjo que movia, o primeiro que entrasse fosse curado, definiu toda a liturgia da trapaça, definiu toda a liturgia do abandono, do isolamento. A crença na graça de Jesus Cristo deve produzir em nós igreja, comunhão, corpo de Cristo. Deve gerar em nós membros com autoconsciência de mútua cooperatividade, de codependência uns dos outros. Então, se nós não estamos agindo assim, tem algo errado. Ou eu não estou pondo em fé a minha fé em prática, ou eu estou crendo errado. Então, é importante nós percebermos essas diferenças. O último foi o primeiro. Esse homem aqui que foi totalmente incapacitado, teve um encontro com Jesus e foi curado. Porque para ser curado por Jesus Cristo, que é a esperança verdadeira, nós precisamos primeiro se reencontrar com a nossa total desesperança. Foi como ele fez. Imagina o versículo 7. Observe o versículo 7, que é o último versículo que nós vamos ver aqui agora. O homem respondeu a Jesus quando perguntou se ele queria ser curado. Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. A resposta dele é o encontro consigo mesmo, da sua total desesperança e incapacidade. É por isso que Jesus o cura. Porque a aproximação de Jesus só é possível àquele que, olhando para si, sabe que não há condições alguma de concorrer para a salvação e para a cura da alma ou do corpo. É por graça e somente por Cristo Jesus. Que Deus, no teu Filho amado, nos abençoe.